Para iniciarmos a conferência, a nova ordem brasileira, transformando um país em um panóptico, convidamos o senhor Rudá Rissi. O senhor Rudá Rissi é sociólogo, mestre em Ciências Políticas e doutor em Ciências Sociais, diretor-geral do Instituto Cultiva, membro do Fórum Brasil do Orçamento e do Observatório Internacional da Democracia Participativa, autor de Terra de Ninguém e coautor do Dicionário da Gestão Democrática e a Participação em São Paulo. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite generoso do Conselho Regional de Psicologia e do CREPOP. Nós tivemos um mês atrás, foi isso? Em Fortaleza, também um debate que me motivou muito. Gostaria de dizer que, para mim, é uma honra estar aqui por vários motivos. O primeiro deles é que eu moro aqui há 20 anos e é interessante como esse tipo de debate ocorre mais fora de onde eu moro, em outros estados, do que aqui. Estou falando para vocês de uma maneira muito franca, porque, na verdade, eu sou paulista, embora esteja há 20 anos aqui, e algo que me incomoda muito é como que, em Minas Gerais, há uma dificuldade de criação de espaço público para o debate. Assim, o mundo mais particular da discussão, ele é mais dominante aqui nesse estado. Que se tem um lado que me deixa angustiado, por outro é um aprendizado, porque é aqui que se sabe fazer política mesmo, no país, né? E tem esse sentido também, esse sentido da conversa, da construção a partir do miúdo e tal. Mas para uma pessoa paulista como eu, né, criado para ir para a guerra, né, eu fico às vezes muito angustiado. Então, assim, quando explodem as mobilizações de junho, se vocês entrarem, por exemplo, no YouTube, vocês vão ver as dezenas de debates na USP, Unicamp, na Federal do Rio, Pernambuco, e eu não via quase nada em Minas. Eu comecei a me desesperar com isso. Mas eu conheço os mineiros, o que acontece que aquilo que eu sei que está aqui na alma, por que não sai, não extravasa para o espaço público? E, de repente, aí nós começamos a ver debates, nós mesmos estamos organizando um ciclo de debates, já a partir de agora de agosto. A nossa entidade, o Instituto Cultiva, junto com a PUC, a UFMG, a CNBB, o COPAC, Brigadas Populares, bom, é uma lista tão grande, sindicatos. A gente fez uma articulação, vamos trazer no dia 28, eu gostaria que vocês estivessem juntos, mesmo, não é um convite, é para estar junto mesmo, né? Eu acho que a gente tem muita identidade, o pessoal do CREPOP, do CRP. Nós vamos começar com um debate sobre as redes, né? Discutir um pouco, 2 meses depois, o que ficou nas ruas e nas redes, né? Estamos trazendo o Fábio Malini, da Federal do Espírito Santo, que é o maior especialista em estudo de redes hoje no Brasil. Estamos trazendo também uma professora da UPERJ, na área de comunicação social, e uma liderança das mobilizações de BH, né, da COPAC, e também, eu não me lembro se ele era da Brigadas ou do Fora Lacerda, mas é o Matheus, um jovem muito bem preparado, que vale a pena ouvi-lo. Depois nós vamos trazer na sequência o André Singer, para discutir se há lulismo mesmo, o Marcos Nobre, da Unicamp, que vai lançar o seu livro quase simultaneamente em São Paulo e aqui, sobre a PMDBização da política brasileira, depois possivelmente o Romário em outubro, para discutir a Copa. Isso é uma programação extensa mesmo, né, que a gente está fazendo. E aí, estou dizendo isso primeiro para fazer o convite, mas para dizer que aí tem uma identidade total com esse convite que me foi feito, né? E aí, para debater mais ainda o país, e eu cometi um erro, já peço desculpas, eu tive que inventar uma coisa de sociólogo da minha geração e inventar no meio do título, colocar panóptico, né? Então, para quem é bem mais jovem do que eu, ou seja, 90% do pessoal que está aqui, ou 95%, só explicando, o Michel Foucault, ele estudou, um dos estudos mais importantes do Foucault foi justamente a análise de uma estrutura. Na verdade, ele não estava querendo estudar só essa estrutura, mas era uma estrutura arquitetônica
que tinha um formato de um cone e que levou o nome do arquiteto que criou essa estrutura de panóptico, panóptico, né? Da onde eu estou, eu vejo tudo, né? E a ideia era que numa estrutura de presídio, você teria as celas em círculo e lá no alto teria uma torre onde teria um guarda vigiando a todos. Só que o preso, olhando, ele não conseguia enxergar exatamente se o guarda naquele momento estava olhando para ele. E na medida que ele não sabia se estava ou não, mas ele sabia que poderia estar, gerava a pior das censuras, que é a autocensura. E eu resolvi, então, dar esse título, porque eu acho que nós estamos vivendo uma das ondas mais conservadoras da história da República Brasileira, porque uma coisa é você ter um Estado militar que te impede de pensar. A outra é você se censurar e não querer ser crítico. Nós estamos vivendo um período sombrio no meio acadêmico, no meio das artes. Há vários estudos em curso, né, que estão sugerindo que nós estamos perdendo, inclusive, uma hegemonia do discurso de esquerda na área cultural no Brasil, que vem desde 64. E agora uma onda muito conservadora. E aí, para não ficar nesse discurso se tem esquerda ou direita, que há mesmo, mas a gente faz um outro dia esse debate, o que eu estou falando de conservadorismo é uma projeção quase que pública do ataque a qualquer ampliação de direito civil no nosso país. E há uma possibilidade muito grande de retrocesso caso a gente faça alguma consulta popular. As pesquisas são muito claras que a maioria da população é a favor da redução da maioridade penal, quase 90% dos brasileiros, a favor da pena de morte, se possível, da prisão dos homossexuais, e não só qualquer união homoafetiva, direitos da mulher, uma discussão, a projeção dessa nova classe C, que não é bem uma classe social, mas em todo caso, desses consumidores emergentes, acabou projetando um conservadorismo popular que a gente não via no país há muito tempo. Não que a população fosse progressista, mas ela não tinha coragem de expressar todo esse ideário ultraconservador. E agora está se expressando. Essa nova classe C é fundamentalmente fundamentalista. E por quê? Porque elas ascenderam pelo consumo. E quando você faz uma inclusão social, como aconteceu na década de 50 nos Estados Unidos, ou em qualquer país do mundo, pelo consumo, não pelo direito, nem pela política, o que emerge é o medo de voltar a ser pobre, e emerge um individualismo para que eu me afirme como cidadão a partir daquilo que eu consumo. Se você junta o medo do retrocesso à pobreza e a afirmação através do consumo, você destrói a noção de direito, porque o direito é universal. Então, há uma onda que nós estamos vivendo hoje nesse país que é muito preocupante. E como nossos governantes, eles têm o dom de se antecipar no Brasil a toda onda conservadora, nós estamos vivendo o pior do pior das políticas públicas dos últimos 20, 30 anos. Nós estamos nesse momento, eu cheguei agora há pouco de São João del Rei, estou participando de um ciclo de conferências municipais de preparação do CONAI. O CONAI é a Conferência Nacional de Educação, que vai acontecer em fevereiro em Brasília no ano que vem. Então, nesse momento, estão ocorrendo as últimas conferências municipais no país, e em seguida vem as conferências regionais, finalmente a estadual. E me preocupa muito o que está acontecendo. Quer dizer, a onda conservadora das políticas federais e estaduais de educação são, assim, muito surpreendentes. Se na década de 90 nós tivemos os estudos da área de vocês e da neurologia como referência para as reformas educacionais, todos nós da educação voltamos a citar, com críticas ou não, mas voltamos a citar o Piaget, Henri Vallon, Vygotsky e vários estudos mais recentes da psicologia, e começamos a citar e cruzar com estudos muito importantes da neurologia, ou seja, nós demos um caráter mais científico para a educação,
e menos diletante, tudo isso que nós fizemos, colocando o indivíduo no centro do processo educacional, tentando entender suas dificuldades, os seus processos de desenvolvimento desigual, né? Tentando criar situações em que a escola e a sala de aula passava a ser compreendida como espaço da dúvida e não da certeza, porque quando a sala de aula passa a ser o espaço da certeza, nós estamos em meio a uma cultura fascista, né? É na dúvida que a gente constrói a busca, e é isso que nós queremos com a educação, criar sujeitos autônomos, né? E para ser autônomo, eu tenho que construir a busca da minha verdade, né? Mesmo que ela seja momentânea, mas isso é fundamental, que nós sejamos pesquisadores, porque é a dúvida que liberta, não o ser humano, né? Não a certeza. Então, de fato, a gente estava caminhando para isso nos anos 80 e 90, e agora nós caminhamos para discutir índices. E de uma maneira absolutamente autoritária. Então, nós hoje discutimos nas escolas o índice do IDEB, ou do CIMAV, em São Paulo do SARESP, e aí por diante, sem discutir se as perguntas que o IDEB faz são corretas. Nós não discutimos mais estratégia de educação, nós não discutimos por que escola, nem por que professor. A gente simplesmente discute como que eu faço para sair do 5,6 do IDEB para 6. Uma vergonha o país chegar a isso, uma vergonha. E aí nós discutimos números e não pessoas. E com isso o governo federal implanta nas escolas de ensino fundamental um currículo baseado no IDEB, sem ninguém questionar. Nem o regime militar fez isso na educação. E aí nós implantamos o Enem, e todas as escolas de ensino médio no Brasil começam a mudar o seu currículo e fazer cursinho interno para o Enem. E depois o ENAD. E aí as faculdades particulares começam a criar cursinhos e mudar o seu currículo, para que as faculdades, quando avaliadas, tenham uma boa nota no ENAD, e as comissões técnicas do MEC consigam, porque vocês sabem que não é biblioteca efetivamente que dá ponto, não é a capacidade, é o currículo, a capacidade pedagógica do corpo docente, não é nada disso que importa, mesmo que importa é o ENAD. Então a gente fala do Big Brother, a gente já está vivendo isso aqui no Brasil. Quer dizer, há um atraso nas políticas sociais no Brasil, um conservadorismo e um autoritarismo gigantesco. E é engraçado como os brasileiros intuem isso, e é por isso que grande parte saiu nas ruas em junho. Não se sabe direito por quê, mas há uma sensação de que algo está errado, porque nós não conseguimos expressar o que a gente sente, e estão tutelando a nossa vida. Esse é o panótico. Bom, eu queria então fundamentar um pouquinho isso, e aí dar espaço, se eu conseguir, porque eu falo demais, para um debate que eu quero ouvi-los. Vamos lá então. Para tentar até resumir, eu espero que eu consiga justificar essa fala, eu fiz um esqueminha aqui. Essa aqui é uma matriz de pensamento, como qualquer matriz ela é reducionista. Eu tento aqui... Eu vou sentar um pouquinho, senão não enxergo, tá bom? Depois de 50 anos, gente... Então, isso aqui é a estrutura que foi montada pelo governo federal de desenvolvimento das políticas públicas no Brasil e de Estado, principalmente, então, a partir da eleição do Lula até aqui. As gestões Lula talvez só tenham um paralelo na história política republicana do Brasil com Getúlio Vargas. Eu, sinceramente, fico meio perplexo quando se tenta comparar dados do governo Lula com o FHC. Isso é um despropósito, porque o Fernando Henrique Cardoso não marcou o país. Fora o Plano Real, não há nada em relação à mudança do Estado, efetivamente. Isso é uma lógica tradicional e focada no mercado. Não estou dizendo se ideologicamente é importante ou não, é que, do ponto de vista do status de elaboração de política pública, não há como comparar com o que o Lula fez. O Lula mudou o país, efetivamente. E mudou em tudo, não é numa área ou outra. Eu vou tentar explicar isso. A estrutura do Fernando Henrique é meio clássica, nada muito importante, né? Não foi um mau governo, mas também não foi nada que marque, né? Ou seja, depois do regime militar, o que nós temos efetivamente de marca
em políticas públicas e de concepção de Estado é, sem dúvida nenhuma, o lulismo. Por isso que eu escrevi até um livro sobre isso, eu explicar para mim o que eu estava sentindo, para falar a verdade. Mas o fato é o seguinte, por que eu estou dizendo isso? A primeira questão é o seguinte, esses últimos 10 anos adotaram pelo governo central uma noção de país e de desenvolvimento que retoma o debate sobre o estatal desenvolvimentismo. É um debate que já visitou o país por várias vezes, mas ele foi mais forte nos anos 50 e 60. É uma reflexão tipicamente da esquerda, principalmente do século XX, a ideia de que o Estado tem que ser um demiurgo do desenvolvimento do país. Então, essa ideia do Estado central. Isso não é pouca coisa, principalmente da maneira como foi. Para vocês terem uma ideia, hoje, 60% do orçamento público do país inteiro está concentrado na mão da União. Isso significa que os municípios não são mais entes autônomos no Brasil há algum tempo. Vou dar um dado, vou construir um pouco essa imagem. Os municípios, hoje, 80% dos municípios brasileiros, eles dependem do repasse do FPM, chama-se Fundo de Participação dos Municípios. Se você for para o Vale de Jequitinhonha, se os municípios não receberem, porque o FPM cai na conta da prefeitura 3 vezes por mês. Cai mais ou menos no dia 10, 15 e 20, é por aí. Se não cai dessas parcelas, não se consegue pagar funcionário. E não é só no Vale de Jequitinhonha. 80% dos municípios. Bom, para se compor o FPM, o imposto que gera o recurso que vai para o FPM, o imposto mais importante, entre outros, porque imposto de renda também entra, é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industriais. Vocês vão lembrar que nos últimos anos, desde o governo Lula, se falava, compra carro porque agora o IPI é 0. O que o governo federal fazia era o seguinte, numa onda de crise desde 2008 nos Estados Unidos, o governo federal decidiu baixar o IPI para não gerar desemprego e, com isso, não pagando tanto imposto, as indústrias metalúrgicas, primeiro a indústria automobilística, depois a linha branca, né, que é geladeira, fogão, etc., de cozinha. Com isso, as indústrias conseguiriam vender a um preço bem razoável e não precisariam demitir. Ao reduzir o IPI, automaticamente reduziu o recurso para os municípios. E ninguém falou nada sobre isso. Só os prefeitos. Porque nós não temos concepção federativa e republicana no Brasil. A gente só fala dos grandes temas e das pessoas, mas a gente não fala da política. A gente não fala da democracia. A gente tem um ranço muito imediatista e utilitarista do brasileiro em relação à política. Se eu não estou no meio, não interessa. E aí, discutir o papel do município ou da União é algo tão abstrato, né? E ninguém discute, porque nós somos muito despolitizados. Então, o que ocorre, então? Muitas vezes eu tive reuniões, porque eu fui da executiva do Fórum Brasil do Orçamento, que discute o orçamento federal e tenta controlar a partir da sociedade civil. Eu tive várias reuniões com ministros durante o governo Lula e alguns deles, que eu até hoje admiro, diziam abertamente nas reuniões fechadas, olha, nós não vamos descentralizar o orçamento, porque nós estamos atravessando uma onda de crescimento do país, nós devemos chegar a ser o 5º PIB, ainda, segundo a leitura deles, na primeira década, não foi, né? Na primeira década desse novo século, e prefeito e governador não sabem liderar desenvolvimento. O Estado e a União sabem. E por isso o que nós vamos fazer é formatar políticas públicas para que o país inteiro faça da mesma maneira. Então, isso é deliberado. Isso significa o quê? Que um prefeito sem dinheiro, sem recurso, vocês podem falar, não, mas tem prefeitura rica, como São Paulo. É verdade, o orçamento de São Paulo é maior do que o do governo do Estado de Minas. É o 3º orçamento do país. Depois da União, do governo estadual de São Paulo, é o da prefeitura. Porém, a prefeitura de São Paulo tem uma dívida que dá quase 2 orçamentos anuais deles. Eles não têm dinheiro. Então, quando é grande, está super endividada. Quando é pequena, depende, porque não tem recurso.
não consegue gerar ISS suficiente. IPTU vai mexer com os ricos, que derrubam depois na próxima eleição. Então, o prefeito não consegue fazer nada. Qual é a saída? A saída é fazer convênio com o MDS, para o Bolsa Família, com o Ministério da Saúde, para equipar com um hospital, ou criar mais uma unidade básica de saúde, para levar o CRAS, para levar Praça da Juventude, para levar mais educação, para levar Minha Casa Minha Vida, para levar patrulha mecanizada através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou seja, não interessa mais nesse país se o prefeito é do PDT, PTB, DEM, PSDB, PT, PCdoB, vai ser igualzinho. Em qualquer cidade do país que você for, você vai ver Minha Casa Minha Vida, você vai ver farmácia popular, você vai ver, é tudo igual. Nós vivemos a tutela das políticas sociais no Brasil. Tutela. E isso é deliberado. Bom, porque os municípios precisam de convênios com o governo federal, surge agora a principal figura da República Brasileira, que é o deputado federal. Gente, deixa eu aproveitar que ela saiu, falar uma coisinha, depois eu falo, se for o caso, na volta. Dá para vocês ou desligarem o celular ou abaixarem no silencioso? E a não ser que algum familiar esteja quase se arrebentando na vida, vamos tentar discutir aqui, por favor? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A questão, então, básica é, o deputado federal hoje é a chave para fazer o link entre a prefeitura e o ministério ou a agência estatal. Ele é fundamental. Hoje, os assessores do deputado federal, eles cada vez mais têm o perfil técnico de saber montar projetos e saber contatar os ministérios. Não é deputado estadual que comanda, a não ser que o estado seja muito rico, como São Paulo. Aí o deputado estadual tem um peso maior, mas se não, é deputado federal. E é uma coisa tão absurda isso, que hoje os deputados federais se unem a deputados estaduais, inclusive de outros partidos, algumas vezes contrário à base aliada dele, para comandar um território. Se vocês não sabem, aqui em Minas Gerais, um deputado federal hoje é dono do seu partido se ele estiver atendendo entre 120 e 150 prefeituras. Esse é o cálculo político dos políticos profissionais. Isso significa, na prática, o seguinte, que como nós estamos criando um neoclientelismo, portanto, veja, vou falar, mas isso sempre teve no Brasil. Assim não, como estrutura de Estado, clientelismo é uma estrutura privada que tentava capturar o Estado. Agora não, é estrutura de Estado. Isso aí é a lógica republicana do país. E isso é grave. O que acontece? Esse deputado, com seus deputados estaduais, primeiro elege um staff, que contrata um staff, que passa a coordenar a agenda de todos eles, na base territorial. E esse pessoal, porque é fundamental que ele tenha esse território para ter poder de mando, inclusive no seu partido e no governo federal, esse pessoal trabalha o tempo inteiro para reeleger os prefeitos que eles atendem, mesmo que seja de outros partidos. Mesmo que seja um deputado do PT atendendo o PSDB, ou o inverso. Vocês não sabem como está a política hoje no Brasil. O fato, então, é o seguinte, para isso, esse deputado federal está antecipando o que se fazia em época de eleição. Ou seja, como o ano que vem vai ter eleição, agora no segundo semestre vai começar a ter pesquisa de intenção de voto em todos os municípios mineiros. Vocês vão ter notícia de gente saindo na rua, falando que é do Instituto XOPQ, que você nunca ouviu, mas agora surgiu. Isso é dinheiro. Nas eleições municipais do ano passado, nunca se gastou tanto pesquisa no ano anterior. São os deputados federais que estão bancando, porque são os feudos deles. Aí vem marqueteiros, e aí vem gente explicar como é que se fala em TV, aí monta campanha em cidadezinhas de 6, 8 mil habitantes. Você nunca viu tanto carro preto, tanta gente técnico de óculos escuros saindo desses carros,
orientando como é que faz, gente uniformizada fazendo campanha, visitando as casas, outdoor fantástico. Você nunca viu isso. Gente com dados, que consegue falar em agosto como que vai ser a eleição em outubro. Ele tem dado na mão, ele sabe qual é o bairro que vai votar em mim ou vai votar no outro. É algo de extremo profissionalismo. E por isso as campanhas eleitorais estão ficando muito caras. Cada vez mais caras. Para vocês terem uma ideia, vereador na eleição retrasada, para se eleger em Belo Horizonte, tinha que gastar, em média, R$300 mil em 2 meses. Nesse ano, foi o dobro. Em 4 anos, não tivemos inflação, né? R$600 mil em média, para se eleger vereador. A questão é, de onde vem esse dinheiro? Vocês entenderam como que a roda anda? E que corrupção não é uma questão só de caráter? É uma questão empresarial? Da política como empresa? Bom, então eu já expliquei por quê. Porque o deputado federal busca a solução lá em cima. E é capaz dele ser tentado a, na busca da solução, conseguir algum benefício com o futuro dele. Se é que eu fui bem entendido. Com esse Estado central, que concentra o orçamento e induz e tutela as políticas sociais no Brasil, as políticas públicas, você tem um segundo ramo, a partir daí, muito importante, que é o papel do BNDES. O BNDES tem, hoje, mais dinheiro que o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento juntos. O BNDES é mais rico que o Banco Mundial. Todos os grandes conglomerados empresariais do Brasil, Gerdau, Itaú, têm empréstimo ou têm algum tipo de negócio com o BNDES. Isso significa que o autoempresariado brasileiro está no interior do Estado. E se já não era tão claro isso, ainda nós temos o PAC. O PAC hoje é um cardápio que orienta o empresariado onde que ele tem que investir. Que é onde tem dinheiro. E que o Estado vai dar dinheiro. E não contente com isso, então convido o Gerdau para ser o presidente do Conselho de Reforma de Gestão do Governo Federal. Quer sinal mais claro dessa promiscuidade Estado-empresa? Do outro lado, nós temos uma tríade: Bolsa Família, crédito popular com baixos juros e principal política de ascensão social no Brasil, pelo consumo, que é aumento real do salário mínimo. Segundo os estudos da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, o Bolsa Família significou, nos últimos anos, apenas 16% entre todos os fatores que contribuíram para uma pessoa sair da pobreza e se encaixar no que eles definem como classe C. Mas o aumento real do salário mínimo significou 70%. Essa é a política que vem mudando a estrutura social do país. Essa é a política que faz a classe média tradicional brasileira, que segundo a GV chama-se classe B, que faz a classe média brasileira revelar a sua insatisfação com essa ascensão social ao dizer: nossa, aeroporto agora virou rodoviária. O que deveria ser um orgulho para o brasileiro, né? Mas a classe B, poxa, eu não tenho privilégio. De fato, vocês vão ver que, então, a estrutura desse Estado, a minha tese é que é um fordismo tardio, portanto, é uma estrutura rooseveltiana dos anos 30, só que no século XXI. Roosevelt fez mais ou menos isso, para retomar depois da crise de 29, né? A partir de 33, né, com o New Deal. Mas, basicamente, é o seguinte, se vocês perceberem bem, a lógica do lulismo é financiamento do autoempresariado via BNDES. Financiamento das classes C, D e E. Qual é a classe que não tem benefício nenhum? A classe B. É a que saiu na rua. E é o que já tinha tentado o Cansei, e assim por diante. É a que assiste Globo, que compra a Veja, que lê o Estado de Minas. Essa é a classe tradicional que lê o que os editoriais falam como se fosse Bíblia. E que está percebendo que ela não é mais a bola da vez. Nem em eleição. A classe B, que era famosa formadora de opinião, há 10 anos no Brasil não forma nada, em termos eleitorais. De 2006 para cá, se você estudar todas as eleições, pegue um livro do André Singer, no sentido do lulismo, mas os outros artigos dele, qualquer cientista político no Brasil que estuda eleição, vocês vão ver
um fenômeno importantíssimo de 2006 para cá, que é a classe B, que era formadora de opinião, começa com a eleição a realmente formar a opinião das classes subalternas e, em determinado momento, ela recua e não forma mais. E ela absorve a opinião da classe C. Quem forma a opinião hoje no Brasil, em termos eleitorais, é a classe C. Mais ou menos até 30 anos, negros, magros, muito conservadores. Bom, e pragmáticos. Eles não votam em função de ideologia, eles votam com uma bússola, tentando entender qual candidato garante o meu status ou melhora. É por isso, é engraçado, é por isso, eu estou rindo porque assim, eu converso muito com políticos de todos os partidos, né? Eu tenho sou cientista político, já vi do cabelo branco já faz tempo, né? E eu falo para o pessoal do PSDB, eu falo, mas vocês são bobos demais, não precisa ter inimigo, basta deixar vocês falarem. Eles ficam falando essa coisa o tempo inteiro, a política do PSDB é privatização. Sabe o que os grupos focais com classe C, D e E, que é quem faz presidente no país, os grupos focais revelam que quando uma pessoa, um político, fala em privatização, eles não sabem direito do que se trata, mas eles pensam assim, privatizar, então, é dar dinheiro para empresário grande, aquele que era minha patroa, meu patrão. Isso significa, então, que se eles vão mandar, eles vão acabar com Bolsa Família. Essa é a linha de raciocínio. Mas o PSDB, que se acha um máximo, continua batendo na mesma tecla para perder. Ou seja, se as oposições no Brasil ao governo federal conseguem, às vezes, afinar com o conservadorismo da maioria da população, na hora que vão para a economia, eles são liberais e os brasileiros não querem liberalismo. Eles querem tutela. É aí que eles cravam no lulismo, porque é o primeiro governo desde o regime militar que transferiu renda de fato. É muito pragmático, não tem nada de ideologia. Só que eles desconfiam do PT, porque é de esquerda. Desconfiam que se der, eles vão aprovar o aborto. E assim por diante. Casamento gay, oficial, e assim por diante. Eles estão muito preocupados com isso. Por isso que toda eleição tem uma onda, tem um espaço para a terceira via. Que depois, na hora do vamos ver, os políticos profissionais jogam peso e aí essa onda cai de novo. Mas é impressionante como toda eleição, desde 2006, você tem espaço para a terceira via. Na Marina, no final do primeiro turno de 2010, Russomano, e assim vai. Ou seja, não existe uma identidade tão clara, assim, uma fidelização, uma fidelidade realmente ao lulismo. É uma questão de pragmatismo. Bom, então, vocês têm um Estado altamente centralizador, concentrando o orçamento público e orientando a ação em todos os 5.500 e tantos municípios do país. Do outro lado, e prefeito vai atacar o governo federal e ministro e perder dinheiro. De outro lado, e é melhor então até sair desse partido que é oposição e passar para o partido que é da base. Porque aí tem